Olá amigos, olá irmãos, eu estou aqui para falar sobre a votação da redução da maioridade penal que essa semana deu tanto pano para manga, né? Pois bem, na terça-feira nós votamos o substitutivo do projeto, grave essa palavra, substitutivo. Nós não votamos o texto original. Se houvéssemos votado o texto original, aí sim não caberia nenhum tipo de emenda aglutinativa. Mas nós votamos apenas o substitutivo. E o substitutivo, para ser aprovado, tinha que ter 308 votos, no mínimo, porque é a votação exigida para votação de uma proposta de emenda constitucional, que é uma PEC. Na quarta-feira, os deputados se reuniram, os deputados que apoiavam o projeto, e criaram então uma emenda aglutinativa, ou seja, buscando no texto original alguns itens e montando uma nova emenda. E nessas emendas voltou a redução da maioridade penal para 16 anos com alguns crimes hediondos. A imprensa de esquerda e os deputados de esquerda ficam com esse mimimi agora, dizendo e acusando que houve atropelamento regimental, quando na verdade não houve, até porque há precedente. O que é precedente? Em outra votação já aconteceu isso. E aconteceu essa outra votação bem recente. Lembra do Plano Nacional de Educação? No Plano Nacional de Educação havia dentro dele alguns itens que falavam sobre ideologia de gênero. E a nossa bancada, junto com alguns deputados, derrubamos isso. Derrubamos na Câmara Federal, derrubamos no Senado. Pois bem, ao derrubarmos isso, o deputado Vagnoni, que era o relator desse projeto, que era do PT, o que foi que ele fez? Ele criou uma emenda aglutinativa e colocou em plenário. E todos nós também fomos contra, porque até aquele momento não havia ainda uma certeza sobre isso. E funcionou para eles, só que funcionou de maneira contrária, porque nós derrotamos. Mas caso tivesse sido aprovado, isso teria valido porque houve um precedente. Alguns anos atrás, em 2007, houve uma questão de ordem acerca disso. A questão de ordem 132 e a 139. O deputado até então, presidente da Câmara, era Armindo Clinaglia. E esse é deputado do PT. E ele deferiu essas duas questões de ordem, dizendo que era constitucional e era regimental apresentar emendas aglutinativas com o texto que havia sido rejeitado no substitutivo. Ou seja, estou aqui para dizer que nós tivemos uma grande vitória, uma vitória histórica, mas ela não terminou ainda. Por quê? Por se tratar de uma PEC, na Câmara dos Deputados ela tem que ser votada em segundo turno, daqui a algumas sessões. E nesse segundo turno pode ser apresentada emendas supressivas, ou seja, o pessoal da esquerda com certeza vão apresentar emendas supressivas para retirar a questão da redução da maioridade penal e outras coisas mais. Mas nós vamos estar ali lutando a todo vapor para aprovarmos esse texto, porque é tempo do nosso país voltar pelos trilhos. Responsabilidade já. O menino pode casar com 16 anos, com a anuência dos pais, ele pode votar. Por que é que ele não pode ser responsabilizado por um crime hediondo caso ele cometa? Então é preciso que a justiça seja feita. Uma vez aprovado na Câmara, esse projeto vai para o Senado. E no Senado também é votado em 2 turnos, e lá no Senado ele precisa ser aprovado. Porque se ele for rejeitado no Senado, aí o projeto perde a validade. Mas se ele for aprovado no Senado, ele vai para a promulgação das 2 casas e é então aprovado. Deixa eu te dar uma explicação. A PEC não precisa passar pela Presidente da República. Não precisa passar pela presidência. Isso é mérito e obrigação do Legislativo. Somos nós, os legisladores, que falamos sobre a Constituição, defendemos a Constituição e, quando preciso, modificamos ela. Então, vamos para a luta, vamos para a vitória. Redução da maioridade penal já. Um abraço.